Bom dia. Tudo bom? Bom, é com um enorme prazer que a gente recebe vocês aqui. Esse é o segundo diálogo aqui em São Paulo, feito em 2013. Na verdade, é o terceiro, em 2013. Um a gente fez no Rio. Para quem não conhece, bom, meu nome é Martina. Eu sou consultora do Instituto Fonte, organização que lidera esse projeto chamado Projeto Avaliação, que visa... A gente podia... Já? Que tem como objetivo o fortalecimento do campo da avaliação no Brasil. A gente faz isso através de várias estratégias. Então, a gente faz pesquisas no campo, sobre o campo mesmo de atuação, então, com avaliadores, com ONGs, com atores, né, que trabalham nesse campo. A gente também faz sistematização de casos e de práticas. Então, o projeto ele tem um pouco essa marca de produzir conhecimento a partir da prática. E a gente também promove esses diálogos. Nesses diálogos, normalmente, a gente tem uma pessoa que traz uma contribuição mais conceitual sobre o tema que a gente está tratando, e vem gestores que lidam, né, no drama da vida cotidiana com aquele mesmo tema, né? Então, tem alguns avisos. Esse diálogo, pela relevância do tema, porque tinha muita gente inscrita, que acho que vão chegar ainda, então a gente vai ter uma circulação de pessoas, possivelmente. A gente está fazendo uma gravação, e aí, se alguém não quiser de jeito nenhum sair na televisão ou ser gravado, fale agora ou cale-se para sempre, porque a gente está gravando e possivelmente depois vai veicular para as pessoas que estiverem interessadas em ver o conteúdo, tá? O que mais de avisos? Normalmente, esses eventos, eles produzem a gente transcreve também e publica no site do projeto, que eu já vou dizer qual é, dentro do site do Instituto Fonte. Então, é institutofonte.org.br/projeto Avaliacal. Projeto-Avaliacal. A gente já vai... esse último aí. Então, ali tem o material deste diálogo vai ser disponibilizado nesse endereço, assim como tem um monte de materiais sobre outros diálogos que a gente realizou. Acho que, antes de entrar no tema desse diálogo, eu queria convidar o Antônio, da Fundação Itaú Social, que apoia o projeto Avaliação, para dar as boas-vindas em nome da Fundação. Pessoal, bom dia. Eu não vou me estender aqui, a Martina já me apresentou, eu sou Antônio, trabalho na Fundação Itaú Social, com programas de avaliação econômica de projetos sociais. Acho que a gente tem algumas pessoas aqui que já passaram pelo curso que a gente oferece. Bom, basicamente, o programa de avaliação ele tem uma escolha, a gente dissemina uma metodologia de avaliação específica, quantitativa, com análise de dados usando técnicas de estatística, mas a gente também apoia, tem parcerias com outras organizações, com outros institutos, como é o caso aqui com o Fonte, para trabalhar o tema da avaliação de uma maneira mais geral, pensando em diferentes formas, em diferentes maneiras de se avaliar os projetos sociais e políticas públicas. A gente entende a importância de apoiar essas diferentes iniciativas e também dialogar com elas a partir das contribuições que a metodologia, que o programa de avaliação econômica se propõe a fazer. Então, acho que é isso. Acho que a discussão hoje aqui vai ser bastante interessante. Acho que hoje tem uma característica, a gente está trabalhando com um tema que é muito usual, muito comum para a gente lá na Fundação, o uso de dados e como que isso contribui para a gestão dos projetos. E tenho certeza que amanhã vai ser muito bacana aí com a participação da Elaine, da Patrícia e de outros convidados aqui para trazerem as experiências e compartilhar aí com vocês um pouco sobre esse assunto. Bom, acho que eu queria só dar uma introduzida no tema. A gente, faz uns 3 anos, a gente vem fazendo... desde 2008 a gente faz esses encontros, tá? Todos os diálogos que a gente promove, tendo como tema alguma coisa relacionada com indicadores, sempre causa frisson, né?
Então, a gente percebe que os indicadores são, de fato, um grande tema mobilizador mesmo no campo da avaliação, tanto no setor público como no setor social privado, né? E aí, para esse encontro, a gente queria trazer, mais uma vez, um tema relacionado com o uso de indicadores. E aí a gente pensou no IDEB. Por que o IDEB? Ou por que... Na verdade, o IDEB é um pretexto para falar sobre isso, né? Então, o uso desses indicadores oficiais, secundários, produzidos por institutos de pesquisa, em avaliações tanto no setor público como no setor privado. Então, o pano de fundo para essa conversa é esse, né? Então, como é que esses indicadores eles estão sendo utilizados para avaliar, para monitorar políticas públicas e projetos sociais realizados por ONGs? E aí, especificamente, o IDEB, enfim, a gente vê que, por uma série de razões, tem sido muito utilizado, né? Tanto ONGs como secretarias têm pensado e têm trazido a questão de como que o IDEB pode ser utilizado para monitorar e avaliar suas ações. E aí, na prática, a gente vê tanto grandes conquistas e grandes avanços nesse sentido, como limitações no uso desse indicador. Então, é isso que a gente quer conversar aqui hoje, né? Então, as perguntas que a gente mandou no convite e que a gente também mandou para os nossos queridas convidadas, porque são todas mulheres, são essas daqui, elas pautam a nossa conversa. Então, quais os conceitos por trás do IDEB? Né? O IDEB é um índice, um indicador. O que tem por trás dele? Quais os seus potenciais usos em avaliações de iniciativas sociais e educacionais públicas e privadas? E quais os limites da sua utilização? E, finalmente, o que as experiências com o IDEB dizem sobre a utilização de dados secundários na avaliação de projetos não governamentais? Acho que isso é uma questão bem particular dentro do terceiro setor, né? Como é que esses indicadores que falam de resultados macro, de resultados abrangentes, de resultados que demoram, né, a serem evidentes, a se mostrarem, né? Como é que as ONGs podem utilizar, ou como é que elas não podem ou não devem utilizar, né? Para ter essa conversa, a gente vai ter 4 convidadas. Então, primeiro, a gente vai escutar a Elaine, já eu leio o super currículo dela. Depois, a gente vai escutar o pessoal da comunidade educativa SEDAC, que é a Patrícia e a Carol. E, finalmente, a outra Patrícia, da Fundação Itaú Social. Então, cada uma vai trazer suas contribuições específicas para essa conversa. Quem vai começar é a Elaine, que possui graduação em Economia pela FEA, da USP, mestrado em Economia pela PUC, no Rio de Janeiro, doutorado em Economia pela FEA-USP, foi diretora do INEP, né, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, entre os anos de 2008 e 2011. Atualmente é professora do Departamento de Economia e faz algumas consultorias, né, para a Fundação Itaú Social. Então, muito obrigada a todas. Eu vou trazer depois o currículo de cada convidada no momento adequado. Obrigada. Você quer começar, Elaine? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do Antônio e da Martina para estar aqui hoje, conversando com vocês sobre IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que começa a ser divulgado em 2007, mais ou menos. Falar um pouquinho o que eu pensei aqui para a minha fala, descrever um pouquinho do cálculo do IDEB, né, dos elementos que ele leva em consideração, procurando aí destacar as ideias por trás do indicador, e depois relacionar o IDEB com a temática de avaliação de larga escala, que é onde o IDEB, na verdade, ele está inserido. Tá? Algumas das coisas que eu vou apresentar aqui são coisas que eu trouxe até do INEP, dessa passagem que eu tive por lá. Eu não trabalhava propriamente com
em fazer essas bases de dados, em coletar essas bases de dados, mas eu trabalhava em usar mesmo essas bases de dados, era a diretoria de estudos, de estudos educacionais lá no INEP, onde a gente tentava usar os dados que eram produzidos lá dentro. Então, muitas das coisas que eu vou trazer aqui é da minha época de lá mesmo, do INEP, até se tiver alguém do INEP aí, peço licença, porque eu vou usar até os do INEP, tá? Mas no sentido da gente fomentar aqui nossa discussão, da gente colocar qual é o conceito, né? O que o IDEB está medindo, para depois a gente falar mais sobre ele. Bom, então minha fala é nesse sentido, pensar um pouco aí nos detalhes do cálculo, né? Procurando destacar as ideias que tem por trás do indicador, e depois relacionar o IDEB com avaliação em larga escala, tá? Bom, quais são os ingredientes básicos aí do IDEB? Na verdade, o IDEB ele mistura duas coisas. A primeira delas é a proficiência ou a nota dos alunos nessas avaliações. Vou falar um pouquinho sobre elas. E a outra medida é uma medida de fluxo escolar, que tem a ver com a taxa de aprovação, tá? Então, ele tem duas medidas, combina, né, essas duas medidas, uma medida de proficiência, uma medida de fluxo, vamos dizer assim, tá? Que é a taxa de aprovação. Eu vou falar mais sobre cada uma delas, tá? Bom, vou começar então falando da Prova Brasil, tá? E o que sai de lá, que compõe o IDEB. A Prova Brasil, na verdade, ela vem expandir a avaliação que já era realizada pelo INEP desde 1995. Em 1995, a gente tem o primeiro SAEB, que usa a teoria da resposta ao item, tá? Que é uma ideia que permite que a gente compare os resultados ao longo do tempo. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso. Tá? Mas a Prova Brasil ela vem expandir essa avaliação que já é feita. Aqui tem um detalhe aqui do que é o SAEB e o que é a Prova Brasil. O SAEB, ele que deixa eu... Essa daqui, que eu peguei esse daqui ontem no site do INEP, que eu acho que ajuda a gente. Eles estão definindo como sistema de avaliação da educação básica como se fosse formado por essas três avaliações. Tá? Sistema de avaliação da educação básica. Essa primeira aqui, a NEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, é como a gente conhece, na verdade, o SAEB. A gente chama SAEB. Mas, se você entra lá no site do INEP, ele está descrito dessa forma. Isso aqui é copiado e colado de lá. Tá? Peguei ontem isso. Tá? Então, essa daqui, na verdade, é o SAEB. A Avaliação Nacional da Educação Básica, como a gente conhece a avaliação, que é a avaliação feita, que começa lá em 95, que é amostral. Tá? Na verdade, qual é a ideia? A ideia é que não são todos os alunos que fazem a avaliação, mas apenas uma amostra. Tá? O INEP desenha uma amostra, de forma que os resultados sejam representativos por estado, tá? Por unidade da federação, mas os resultados não são, por exemplo, representativos para município. Tá? Do SAEB, eu não posso falar a nota para proficiência de matemática para os alunos de Ribeirão Preto. Não posso. Eu posso falar as notas dos alunos do Estado de São Paulo, da rede estadual, da rede municipal, que seja, mas eu não posso falar nada em nível de município, não posso falar nada em nível de escola, menos ainda de escola. Tá? Então, é uma avaliação amostral. O que ela tem aqui? Que ela cobre também o terceiro ano do ensino médio, tá? Que não vai aparecer aqui na Prova Brasil, e cobre também as escolas privadas, que também não vai ser coberto aqui na Prova Brasil. Então, você começa com essa avaliação, que é uma avaliação amostral, para diagnóstico, para dar uma ideia para a gente de como anda a educação. O que acontece em 2005, ou um pouquinho em 2005, que é quando vem a Prova Brasil? O pessoal começa a sentir necessidade de você ter um indicador mais próximo, então, mais próximo da escola, que eu chegue no nível da escola, que o diretor da escola saiba, consiga ver a nota para a escola dele. Tá? E aí é que vem, ou numa unidade um pouquinho maior, falar do município, falar da rede, das escolas municipais de cada um dos municípios. Tá? É quando surge a Prova Brasil. Tá? Que tem a grande diferença, na verdade, é que ela é censitária. Tá? A ideia é que todos os alunos das séries avaliadas
vão fazer a prova, e não só uma amostra de alunos. Então, a grande diferença entre as duas, né, uma das grandes diferenças é essa, na verdade, que o SAEB ele é amostral e a Prova Brasil ela é censitária. Ela vai cobrir só os alunos do final do primeiro ciclo e final do segundo ciclo, né, do fundamental, quarta série ao quinto ano, oitava série ao nono ano. Ela não vai cobrir mais o terceiro ano do ensino médio e vai ser, na verdade, censitária para os alunos das escolas públicas. E tem um recorte aí, rural-urbano, daqui a pouco eu coloco em detalhes, mas escolas públicas. Aqui, então, não tem mais, não é censitário para as escolas privadas, mas apenas para as escolas públicas. E essa outra aqui, a avaliação, só para colocar, é a Provinha Brasil, como ficou conhecida, que tem a ver mais com o nível de alfabetização. Você começa só com alfabetização mesmo, depois entra a matemática também aqui na Provinha Brasil. Isso aqui é terceiro ano do ensino fundamental. Bom, então é daqui da Prova Brasil, na verdade eles chamam a ANRES, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, mas que a gente conhece como Prova Brasil. No primeiro ano, especificamente, da Prova Brasil, em 2005, você vai ter, ao mesmo tempo, duas avaliações. Você vai ter, no campo, Prova Brasil e SAEB. Você tem duas vezes, as pessoas vão duas vezes ao campo para fazer a avaliação, só em 2005. A partir de 2007, essas avaliações já são integradas. E aí, eu posso dizer assim, que a gente só tem, vou dizer assim, a gente só tem o SAEB. Sendo que um dos estratos do SAEB é justamente das escolas públicas. E, nesse caso, não tem amostragem. A gente faz prova para todo mundo. Então, a partir de 2007, na verdade, é como se você só vai uma vez no campo. Você só vai uma vez aplicar prova para as crianças. Sendo que, em 2005, você foi duas vezes. Aqui, depois, a partir de 2007, você passa aí uma vez só. A ideia é pensar que agora você tem um SAEB, como se fosse pegando o Brasil como um todo. Um dos estratos do SAEB são das escolas públicas. E, nesse caso, não tem amostragem. A ideia é que todos os alunos fazem a prova, para ter uma ideia assim, de como a gente junta essas duas coisas. Enfim, como eu coloquei, a Prova Brasil ela vem com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos, pedagógicos e financeiros. Ou seja, a ideia aqui era de chegar mais perto do gestor, dele ter uma medida de desempenho que ficasse mais perto dele. O Estado é muito longe. Então, eu preciso saber como estão as escolas do meu município. Nesse sentido, como direcionar recursos, como pensar, olha, tem duas escolas dentro do mesmo município, uma está muito bem, a outra não está muito bem, como é que eu faço, como é que eu comparo? Eu precisava de um indicador mais próximo. E a outra coisa também era no sentido de buscar envolver a comunidade, e aí o IDEB ele vai ter um papel bastante forte nesse sentido, né, de que olha, as pessoas precisam saber qual é a IDEB da escola do filho dele. Precisa saber por que o IDEB da escola do filho dele é diferente do vizinho que estuda numa escola próxima. Enfim, você precisa envolver a comunidade no sentido de pressionar por uma maior qualidade do ensino. A ideia, então, é trazer essa avaliação que estava muito longe para mais perto dos gestores. Aqui só meio que resumindo, mas a ideia é que você começa com o SAEB, é uma amostra de escolas públicas e privadas, os resultados são agregados por Estado, regiões e Brasil. A partir de 2005, você tem Prova Brasil. Aí são todas as escolas públicas urbanas, com mais de 30 alunos matriculados. Em 2005, não tem escola rural ainda. Em 2009, você entra com as escolas rurais, e aí com mais de 20 alunos. Como está hoje. Em 2013, eles estão em campo agora, coletando o Prova Brasil, se não me falha a memória. Em novembro, agora, estão aplicando as provas. Estamos aí no 12º ciclo aí de avaliação. Então, de novo, aqui a questão é que é universal, ela não é mais amostral, utiliza a metodologia, como o SAEB utiliza a teoria da resposta ao item. A ideia aqui dessa teoria é que eu tenho uma prova que é comparável ao longo do tempo. Então, não preciso ficar preocupada que, num ano, a prova foi mais difícil do que no outro ano. Não tem isso, as provas são comparáveis, de forma que, se
olhar para a evolução das notas ao longo do tempo, a ideia de que se aumentou é porque está melhorando a qualidade do ensino, não é porque a prova ficou mais fácil, por exemplo. Tá? Permite também que se compare entre grupos diferentes, né, não só ao mesmo tempo, entre diferentes alunos. Os alunos também, quando fazem essas avaliações, eles respondem um questionário com diversas informações sobre a família deles, etc. Os professores também respondem, os diretores também respondem, e a ideia é de que essas variáveis, de alguma forma, te possibilitam aí uma análise de fatores associados, que é o que a gente chama, né, que são os determinantes da qualidade do ensino, que é esse questionário que vem à parte. Mas não vou entrar muito nele, não. Tá? Vou pegar mais aqui nos quesitos que formam o IDEB. Tá? Bom, então você tem lá a prova de língua portuguesa, de matemática. Os itens são elaborados, né, com base numa matriz de referência, tá, que foi desenvolvida com base nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais, e na realidade das redes públicas. Eu trouxe aqui a ideia é o seguinte: o que é avaliado? São as competências e habilidades que os alunos deveriam ter desenvolvido ao final do ciclo de aprendizado. Final do primeiro ciclo do fundamental, segundo ciclo do fundamental. Trouxe só um exemplo bem rapidinho para a gente ter uma ideia. Bom, matriz de referência. O que deveria ser cobrado? Quais são os conteúdos que deveriam ser cobrados? Né? Quais as competências e habilidades que deveriam ser avaliadas? Ela é referência, essa matriz, para a construção dos itens, das questões que vão compor a prova. Os itens são questões de múltipla escolha. Eu trouxe só um exemplo. Tá? Eu não quero entrar, tenho certeza que vocês sabem muito melhor isso que eu. Nível 125, por exemplo. Se um aluno tira 125 na nota do SAEB, tá, ou da Prova Brasil, o que isso significa? Significa que ele sabe, ele tem essas habilidades, digamos assim. Tá? Tem as diversas habilidades aqui. Localizam informações explícitas que completam literalmente o enunciado da questão, inferem informações implícitas, reconhecem elementos como personagem principal, enfim, tem um monte de habilidades. Em cima disso é que eles vão fazer os itens. Aí eu trouxe um exemplo de item aqui que é da prova para a 4ª série, ou 5º ano no ensino fundamental. Tá? Então, um quadrinho. A ideia aqui é tentar inferir se os alunos conseguem detectar, né, uma informação implícita no texto. É um quadrinho da Mônica, tal, e aí tem a respostinha. Mas a ideia é essa. Tá? Então, você tem uma matriz de referência que foi construída com base nos PCNs. Cada nível tem um significado do que as crianças devem saber, se elas tiram aquela nota, e os itens são construídos em cima dessa matriz, em cima disso aqui. Tá? Você tem para português e você tem para matemática. Tá? Eles fizeram depois a mesma coisa um pouco para o Enem, que foi a mesma ideia quando tentaram trazer, não quero entrar no Enem, Deus me livre e guarde, mas só para botar a ponte, de tentar elaborar uma matriz de onde deveriam sair os itens. Né? Os itens têm que ter um lugar. Bom, isso então seria a Prova Brasil, da onde vem a proficiência ou a nota de português e de matemática, que é construído dessa forma. E aí a gente tem a outra ponte, que é o censo escolar. Tá? Que é uma outra avaliação que é feita pelo INEP, mas aqui uma ótica diferente, digamos assim. Né? Enquanto na Prova Brasil ou no SAEB, as equipes vão nas escolas, são feitas provas, são coletados os dados. O censo escolar é diferente, porque, na verdade, ele usa uma outra estrutura. Tá? A fonte aqui são as escolas, né? É um regime, na verdade, o censo ele é feito em parceria mesmo pelo INEP e as diversas secretarias das escolas. Coleta-se informações todos os anos. Aqui está a data de referência do censo escolar, uma informação bastante importante que o censo escolar levanta é o número de matrículas que vai servir de base para a distribuição dos recursos do Fundeb. Né? Então, se vocês entram hoje lá no site do INEP, já tem lá a publicação de matrículas que vão servir de base para a distribuição dos recursos do Fundeb. Tá? Então, tem um monte de... e tem diversas outras informações, além de matrícula, né? Coleta informações sobre as escolas, infraestrutura, equipamento, enfim.
diversos aspectos. A partir de 2007, isso aqui é do Moreno, tá? Que é o coordenador lá da DEED, que é quem cuida do censo escolar. Vou passar meio que rapidinho, mas só para dar a ideia de que o censo escolar ele coleta a informação das escolas, ele coleta a informação dos professores, ele coleta a informação dos alunos. Os alunos, dentro da escola, formam uma turma, você tem informações para a turma. Quando você junta a turma com os professores, você tem as informações das disciplinas que aquela turma tem aula. E a ideia é que, para cada um dos alunos, o censo é capaz de... As escolas vão ter que informar, as escolas informam no começo do ano todos os alunos que estão matriculados lá junto com ela. A partir de 2007, o censo passa a ser assim, informações individualizadas. Antes, a gente só tinha agregados, número de alunos na 4ª série, número de alunos na 5ª série. Agora, não. Você tem lá, aluno por aluno. Quem são os alunos de 4ª série? A Ana, o Arnaldo e assim por diante, aluno por aluno. Tá? E aí as escolas informam no começo do ano os alunos que estão matriculados e depois, no início do outro ano, ela tem que dizer o que aconteceu com cada um desses alunos. Tá? É daí, na verdade, que vem a nossa outra unidade de medida que vai formar o IDEB, que é a taxa de aprovação. Então, aqui, um exemplo. No início lá do ano, eu identifiquei 500 matrículas. Tá? No decorrer do ano, eu recebi mais 25 alunos, 5 foram transferidos, teve 2 falecimentos. No final, eu tenho 518 matrículas. Eu tenho que saber o que aconteceu com essas 518. Eles podem ter sido aprovados, eles podem ter sido reprovados, ou eles podem ter abandonado a escola. A taxa de aprovação vai ser esses 400, dividido pelo 518. É esse o outro indicador que vai formar o IDEB. Tá? São essas duas medidas, proficiência da Prova Brasil e a taxa de aprovação que vem do censo escolar. Tá? Isso aqui eu passei rapidinho, mas acho que só para a gente ter uma ideia de números aqui, nem é essa a ideia, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho do negócio que é o censo escolar. Tá? Que é um negócio muito grande, são aí 50 milhões de alunos, 2 milhões de professores, quase 200 mil escolas. Só para a gente ter uma ideia de diferença, isso aqui seria do Censo da Educação Superior, que também é feito pelo INEP. Tá? Aqui é de 2011, aqui é de 2012, só para a gente ter uma diferença aí, dos números. Tá? Para a gente ver aqui como que o negócio é grande. Bom, então aqui vem a taxa de rendimento. Aí falei que eu usei tudo do INEP. E aí eu vou formar o IDEB, que nada mais é do que essa multiplicação entre a nota que eu obtive lá na Prova Brasil e a aprovação. E a ideia de tentar combinar essas duas coisas aqui é pensar o seguinte: quanto maior, o que significa? Quanto maior a nota na Prova Brasil e quanto maior a taxa de aprovação, maior é o IDEB, melhor é a qualidade do ensino. Essa que é a ideia. Então, eu quero que os alunos aprendam e aprendam na idade correta. Essa é a frase do Reinaldo. Ele falava muito isso. Eu quero que os alunos aprendam e aprendam na idade correta. Então, de alguma forma, o que eu quero captar aqui? Que tipo de distorção? Olha, eu tenho uma escola, na verdade, que ela tem notas excelentes, mas também ela segura muitos alunos, tem uma taxa de reprovação muito alta, ou uma taxa de aprovação muito baixa. Então, na verdade, ela seleciona os melhores alunos, quando eu olho lá, tem uma notona. Também não quero isso, eu quero que todo mundo fique na escola, não só uma parte dos alunos, mas eu quero que todos os alunos aprendam. E, por outro lado, eu também não quero que comece a não me preocupar muito, inflar aqui a taxa de aprovação em detrimento da qualidade do ensino, em detrimento do aprendizado. Também não é essa a ideia. Eu quero que os alunos fiquem na escola e que aprendam. É um pouco desses dois elementos, desses dois trade-offs que o indicador está pegando. Ele vai de 0 a 10, é calculado para cada escola, cada rede, cada estado e para o país, e todos têm metas. Tá? Vou falar um pouquinho das metas rapidinho. A periodicidade aí é de 2 anos e o indicador vai de 0 a 10. Tá? Aqui era só um exemplo de cálculo, então eu não vou nem mostrar, mas eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho para vocês. Só um detalhezinho que a gente, às vezes,
passa batido, como é que sai dessa nota aqui, né, e chega numa nota que de 0 a 10? Na verdade, é só uma padronização, tá, que é feita com base nos valores lá de 97 do SAEB, e a gente consegue pegar essa nota aqui, que está, sei lá, entre 0 e 500, não tem uma definição dessa forma, mas mais ou menos isso, e jogar aqui numa nota que vai de 0 a 10. Tá? E aí eu estou fazendo a multiplicação dessa nota, que é uma média ali das notas de português e matemática, e da aprovação. Tá? Se eu estou olhando quarta série, se eu estou olhando o IDEB de quarto ano, eu vou de quarta série ou quinto ano, eu vou olhar as notas na prova Brasil da quarta série, quinto ano, e os indicadores de aprovação durante todo o primeiro ciclo do ensino fundamental. Então, uma média para cada uma das séries. Tá? E aí, faça a conta. Uma coisa que o Moreno gosta de explicar, como ele gosta de explicar, ele falou assim, olha, imagina esse IDEB aqui, 4,2. Aqui a nota, 4,86. Se todo mundo tivesse sido aprovado, no sentido que você tivesse uma taxa de aprovação de 100%, a ideia é que 4,86 seria o seu IDEB. Tá? Como você tem alguma reprovação, é como se eu estivesse tirando um pouquinho desse valor. Tá? Então, quando eu multiplico pelo 0,86, eu perco um pouquinho dessa nota. Tá? Rapidinho aqui, eu quero falar só um pouquinho da meta, porque eu acho que as metas, elas trazem uma ideia legal. Quando, na primeira vez que se calculou, que se divulgou o IDEB, né, foi construída também uma meta, que é a ideia de que onde que a gente quer chegar. Tá? Primeiro, eles fizeram construíram uma meta procurando olhar para 2021, que era o ano da independência, né, não era? Quantos anos de independência? 1822, faz as continhas, dá, né? Olharam para o 2021 pensando aí nesse aniversário, digamos assim. Então, eu falei assim, olha, em 2021, eu quero atingir a nota 6 de IDEB. De onde veio esse 6? Esse 6 foi com base nos estudos, olhando para a nota dos países desenvolvidos da OCDE, do PISA, enfim, chegaram nesse 6. Falaram, não, eu quero chegar no 6 em 2021. Tá. Para eu chegar no 6 em 2021, quanto que eu tenho que crescer por ano? Ah, eu tenho que crescer isso daqui por ano. Se eu crescer isso daqui por ano, eu vou chegar, Brasil, vou chegar no 6 em 2021. Beleza. Calculei esse tamanho. Isso aqui é quanto que o IDEB tem que crescer, digamos assim. Só que aí eu tinha que identificar as metas para as escolas. E aí, qual foi a ideia de olhar as metas para as escolas? Isso que eu acho que é interessante. Pensou o seguinte, olha, eu quero acabar com a desigualdade em termos educacionais. Então, eu quero ver se o IDEB continuar crescendo desse tanto aqui, quanto tempo vai demorar para o IDEB chegar nos 10, que é o maior valor, que é o 9,99 que está aqui. Aí, fez essa conta e falou assim, olha, vão demorar 91 anos para chegar no 10. Para o Brasil chegar no 10. Porque quando a gente chegar no 6, em 2021, é Brasil. Vai ter gente que vai estar com nota muito mais alta, vai ter gente que vai estar com nota muito mais baixa, quer dizer, a média é 6. Mas quando eu chegar no 10, a ideia é que todo mundo esteja no 10. Então, você não tem mais diferença em termos de aprendizagem. Tá? Aí pegou-se esse 91 aqui e falou-se o seguinte, esse seria o tempo de convergência. Né? Aí, para cada escola, a partir do seu... Deixa eu pegar aqui um negócio aqui, ó. Já estou acabando. Ai, quando a gente começa a ficar assim, fica perdido. Pegou-se o seguinte, porque eu acho que isso é legal, porque tem duas coisas aqui. Uma coisa é a meta Brasil, que é o 2021 que a gente lembra, mas as metas para as escolas, ela foi calculada olhando uma outra coisa, que era pensar numa situação ideal onde você não tivesse mais diferenças entre notas entre os diversos entes. Se não tivesse mais desigualdade em termos de aprendizado. Então, o que eu fiz? Eu peguei o IDEB de cada escola, para cada escola eu consigo calcular isso. A meta, só que aí a meta é 2095, que é o 10. Eu tenho o tempo, que são um tanto de anos, e aí o esforço necessário. Quanto que você vai ter que crescer por ano para você chegar lá na frente, em 2095, e ter o IDEB de 10. E, com isso, você vai identificando as notas para cada uma das escolas. Como que elas teriam que crescer? Quer dizer, você está olhando para a escola para falar como que tem que ser o comportamento dela.
para ela chegar lá na frente e não ter mais diferença com outras. Então, nesse sentido, as trajetórias, né, por isso que a gente diz que as trajetórias elas devem contribuir para reduzir a desigualdade de notas. É nesse sentido. Se todo mundo estiver caminhando e seguindo e alcançando suas metas, a ideia é que em 2090 esqueci o número, mas acho que em 95, todo mundo tenha 10. Uma das críticas que se fazem, inclusive, é que precisaria se rever essas metas. Tá? Precisaria recalcular essas metas, mas, enfim, isso aqui foi feito lá em 2005, foi na primeira divulgação. Tá? Aqui é só para terminar essa parte das metas, e aqui é como os resultados chegam para as escolas. Eu tentei, isso aqui é da minha época, eu não sei se está assim ainda, mas eu acredito que não deva ser muito diferente disso. As escolas recebem um cartazinho desse, tá? Onde tem os dados da sua escola, em comparação com as escolas do município dela, em comparação com as escolas do estado dela, enfim. E a ideia é que a escola colocasse isso lá na porta para todos os pais verem, enfim, né? Essa que seria a ideia. Aqui tem algumas, eu vou passar mais rapidinho, já estou acabando. Tá? Esse aqui é um cartaz, é muito bonitinho, porque tem a escadinha, onde você está, no nível de conhecimento, enfim. Tá? E é legal, porque se você for olhar o que isso significa, te dá uma mensagem. Desculpa estar passando rápido assim, mas tem bastante informação, né? Bom, e aí aqui para finalizar já a minha apresentação, tentando aí relacionar o IDEB com avaliação de larga escala, né? Quando a gente está falando de IDEB, a gente está falando, na verdade, de Prova Brasil, a gente está pensando numa avaliação de rendimento, uma avaliação de aprendizado e uma avaliação externa, tá? Que é feita, não é uma avaliação interna, não é uma avaliação dentro da sala de aula que o professor faz, mas uma avaliação externa, que é feita por uma entidade externa à escola, por exemplo, o INEP, tá? Avalia as escolas como um todo e serve para acompanhar a evolução da aprendizagem. Tá? Quais são as funções dessa avaliação de larga escala? Isso aqui é bastante da apresentação do Reinaldo, que era lá, na época, era o presidente do INEP. Ele coloca funções: autoavaliação, credenciamento, diagnóstico, transparência e prestação de contas. Eu vou direto já no ponto, tá? para finalizar, que eu acho que o SAEB fazia, o que estava bem mais aqui em diagnóstico. Você tinha uma coisa mais da ponta, né, mais do alto, digamos assim, mais de longe. Eu acho que o que o IDEB, a Prova Brasil e aí o IDEB trouxe é essa função aqui no sentido de transparência e de prestação de contas. Tá? Por que eu acho? Vou só dar uma. Por que eu acho? Não vou inverter, não. Tá? Eu acho que a Prova Brasil e o IDEB ele contribuiu bastante nesse aspecto aqui, da avaliação de larga escala, tá? Que é a questão da transparência, que é a questão da prestação de contas. Pensando aqui, por que isso é importante, prestação de contas, né? Gera um sistema de incentivo para a melhoria da qualidade do ensino. Então, na medida que você divulga, na medida que as pessoas conhecem, as pessoas passam a pressionar mais, passam a exigir mais melhoria da qualidade do ensino. Na medida em que você abre, você se desfaz percepções equivocadas a respeito, às vezes, que você tinha a respeito do desempenho da sua escola. Não é mentira, o Reinaldo conta várias histórias de prefeitos que chegavam para conversar e falavam: olha, eu não sabia que era assim. Não achava que era assim. Não achava que era ruim assim. Então, serve para você conhecer mais de perto o resultado da sua escola. E serve para essa questão aqui de identificação e difusão de boas práticas. Tá? Na medida em que você tem a informação, você fala: poxa, mas por que e tem vários estudos que fazem isso, por que essa escola aqui vai tão bem se ela tem os mesmos recursos que essa outra aqui? O que será que ela faz de diferente? Você consegue identificar essas boas práticas. Tá? Então, alguns argumentos a favor aqui. Argumentos contra, né, para a gente até já colocando aí para o debate. Estou finalizando e colocando para o debate. Tá? Distorção de incentivos. Na medida em que você coloca lá a nota de português e de matemática, você pode tirar a atenção para as outras disciplinas que são igualmente importantes. Game, isso daqui é uma coisa que muita gente fala. As pessoas começam a jogar
com a regra do IDEB, jogar com a regra do jogo, e, na verdade, você tem uma melhoria do indicador que não tem nada a ver com qualidade. É outra coisa que eles aprendem a fazer a prova, por exemplo. E aí você nota que o indicador melhorou, mas não significa melhoria de qualidade. Então, tem problemas. E as medidas estão sujeitas a erro. Tá? E aí a gente tem erros sistemáticos. Olha, foi aplicar a prova naquela escola, estava tendo uma obra do lado, as crianças não conseguiam se concentrar e foram mal tudo na prova. Tá? E mesmo do aluno. O aluno naquele dia não estava bem. Tá? Então, você tem as medidas, na verdade, elas são medidas do aprendizado, mas elas têm problemas. Tá? E aí, agora, pensando já no IDEB, né? É um indicador sintético, simples, as pessoas entendem, as pessoas compreendem, de 0 a 10, enfim, ficou mais fácil. A Prova Brasil, a dificuldade dela era aquele número, 135. O que isso significa, né? Estimula a prestação de contas por parte das escolas, das redes, estimula o acompanhamento por parte dos pais, permite comparação, promove a redução das desigualdades aqui. E aqui, desvantagens. Uma das coisas que a gente sempre fala é que quando a gente olha para essa avaliação, ou olha para os resultados das provas, na verdade, você tem duas coisas ali. Você tem o esforço da escola, e você tem, na verdade, um outro reflexo, que é o perfil de alunos que você recebe. Tá? Você tem um efeito do aluno, você tem um efeito da escola. A gente gostaria de saber só qual era o efeito da escola, livre do efeito do aluno, de forma que eu pudesse comparar duas escolas. Esse seria o ideal. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente compara assim, de qualquer jeito os IDEBs, porque, na verdade, a gente pode estar olhando para escolas que são completamente diferentes. Tá? Às vezes, aquela escola que teve um IDEB menor, ela teve até um esforço maior do que a outra que teve maior, mas ela tem alunos piores. Então, fica complicado. Então, a gente tem que, quando a gente vai comparar, a gente tem que tentar olhar escolas que são parecidas, de forma que eu esteja, na verdade, tentando aí tirar o que é o efeito da escola. Né? E aqui a outra coisa que eu já tinha falado antes, mas eu acho que a principal dificuldade, né, e que todo mundo, às vezes, tem até a ideia de você tentar divulgar, junto com o IDEB, alguma medida socioeconômica da escola, para que pudesse comparar melhor, mas a gente fala assim, olha, talvez o secretário ele saiba melhor comparar, talvez o gestor que trabalha com as escolas ali saiba melhor comparar. A ideia é essa, né, para a gente tentar não confundir as coisas quando está comparando. Tá? Acho que aqui tem um blazinho, mas era mais isso que eu queria colocar mesmo. Agradeço, peço desculpas aí que eu passei do meu tempo. Obrigada. Obrigada, Elane.